a C7 e a T1. Por que C7? Coluna. Por que T1? Sétima coluna. A última pedra vai ser Pronto. Por isso você tem que entender o que é. Ó, C7. Ah, é um carro da Citroën? Não. C7 não é um carro da Citroën. O cara vai dizer assim, eu quero a C7. Vamos ver, como é que eu compro um carro para ele C7? Não. Eu tenho um carro branco que tem um simples. O professor é a última. A última o quê? A primeira Cima. o código C1 e C7 fica sendo, no caso do Bordosa, ele serve para esse assunto. Ó, a última é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque a partir daqui você vê já tem o processo do árvores costais. E você tem que saber disso, que é a primeira torácica, a segunda, a terceira, a quarta. As costelas vai o mesmo sentido. Primeira costela, segunda costela, terceira costela, quarta costela, até chegar ao número de 12 costelas. o esqueleto. Eu chamo de costelas mulheres e escultores. Sim, vem cá, você precisa me liberar aqui para dar seu ponto. Você não entendeu nada, não foi? Essas aqui são as duas primeiras vértebras do nosso pescoço. Ó, essa aqui vai se articular com essa de cá. Aonde é que fica localizada elas? Vai lá de novo, vai lá, porque a galera aqui não está pegando não. Onde é que fica localizada elas? Professor, isso está aqui. Rapidinho. A última sala. Já estou tudo embora? É sério. Aonde é que fica localizada essas duas vértebras? Você não viu ela falando não? Gostei dele. Ó, ela fica localizada aqui. Ó. Lembra que eu falei que tem um exame que nós fazemos chamado transoral, porque aí nós vamos ver, ó, esses dois ossos que eles não estão visíveis aqui na nossa cervical. Ele só é visualizado quando a gente está em perfil. Por quê? Ele fica dentro da nossa boca. Por quê, novamente? Porque ele fica lá na base do crânio. Onde é a base do crânio? É aquela região ali que vai estar articulado com o osso occipital, com o esfenoide, junto com o temporal. Por que você está pensando aqui na cigomática? Não, não é cigomático. Entendeu aí, galera? Não? Não? Não falou não? Pronto. Compreendeu agora? Aí nós temos aqui, ó, descemos. Não sei por que a sequência descer. Aí nós temos aqui, ó, a dorsal. Qual a diferença delas? Deixa eu botar aqui. Parece que é mais separado. Oi? É mais separado. Não, o que difere elas das outras é que ela tem aqui as conexões para as costelas. Né? Nós não temos costelas aqui nessa região do tórax. No caso daqui do tórax, ela já não é lordose, ela é cifose. Cifose. C-I-F-O-S-E, cifose. Aí vocês colocam aí, ó, cifose dorsal ou torácica. As duas estão certas. Isso, da curvinha. Tórax. É chamada de cifose. Cifose torácica ou dorsal, que é o dorso. A segunda curvatura do corpo, você vai dar o nome de cifose. Aí você vai botar aí dorsal ou torácica.
Você trouxe a pastilha lá. A segunda. Cifose. Segunda musculatura de cifose da circulatura. Pegou aí? Um Gonçalo. É a cervical, né? Aí lordose cervical. Tá pegando aqui a segunda. Aí a segunda O Gonçalo. é cifose. Que pode ser, você pode chamar de dorsal ou torácico. A gente vai aqui pegar o nome torácico. Tudo atinge a região torácica, né? A hipercifose é o que dá aquele aspecto de corcunda, né? Que a pessoa fica assim, ó. Isso é imposto. É uma hipercifose. Nesse caso aí, é uma patologia também, né? Corcunda é uma patologia na estrutura natural da coluna. Oi? Já fez sua coluna? Já assinou seu nome? É isso que ela está falando. Quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai começar a encurvar. É a hipercifose. Ela vai começar a ficar com Oi? É, porque. A via de regras é 90% da população que chega para a idade que consegue chegar lá. Ela é uma exceção da fisiologia humana. Pra quem? E quanto mais a pessoa é alta, por exemplo, eu tinha um conhecido que ele tinha 2 metros de altura e ele ficou corcunda com 56 anos, perto da altura dele. E era algo engraçado, porque ele tinha uma barriguinha, a barriga, e ficava, não dá nem pra fazer, velho, porque ele tinha a barriga dele, saliente, e as costas todas pra frente. Ele era o típico S mesmo, né? Pegava aqui. E quando a pessoa é bem alta, eu vi o Carlos, ele é alto, só que ele não fica assim como você está falando. Ele fica assim. Ele tem postura. Eu penso ele fica em pé, parece que ele vai dando os braços e fica assim. Eu mesmo, eu sou baixinho. Eu sou baixinho, mas eu andando na rua, eu ando assim, ó. Mentira! Eu que tô andando rápido, eu ando todo encurvado. Onde rápido aí pra ver? Agora vamos para outra que eu vou falar de mim de novo. Já aqui embaixo, na lombar, que é a terceira, que é a lombar, ela também é lordose. A lombar, que é a terceira curvatura da coluna. A terceira curvatura da coluna. A terceira curvatura da coluna. Então, são duas lordose e uma tifose. Sim, voltando, ó. Lordose, lombar. Já na lombar, nós temos uma outra patologia que a gente não vai dizer que é hiperlordose, vai na terceira. Mas tem uma patologia na região da coluna lombar chamada escoliose. O que seria escoliose? Um S assim. A escoliose ela atinge a lateral. Ó, vamos lá. Nós estamos vendo aqui a coluna. Nós estamos vendo aqui a coluna, ó. Em que posição? Perfil. Perfil. Né? Alguém concorda com o Jefferson que aí nós estamos vendo a perfil? Sim. Sim? Pronto. Se ser Jefferson respondeu que era uma outra pessoa, principalmente os do fundo,
Eu vou virar aqui meu esqueleto. Eu gosto de saber que posição é essa aqui. Frontal. Oi? Frontal. Não, só lá no fundo. O cara aqui no meio não, fundo. Anterior. Muito bem. Anterior. Eu vou virar novamente meu esqueleto. Quem foi que respondeu posterior? Muito bem, posterior. A lordose, desculpa. A escoliose, nós vamos olhar o paciente, em antero, posterior. Aí é posicionamento, né, no caso. Ele está enxergando o paciente em antero posterior, ou seja, ele está de frente para mim. Como ele está de frente para mim, o que eu vou observar é a lordose, é a cifose, é o que eu vou observar no meu paciente? A escoliose. A escoliose é como como Thalita falou, é como se ou do lado direito ou do lado esquerdo o S fosse na lateral. Em vez de ser antero, no caso posterior anterior, né, que forma o S é de trás para frente. Em vez de ser de trás para frente, vai ser nas laterais. Ou seja, o peão ele vai ficar tortinho. Vocês já viram pessoas assim? Meu pai colocou Tá raso, tá fundo. Eu chamo isso tá raso, tá fundo. Tem tratamento para isso? Meu pai tem muito gente assim, quando ele pega peso. Fisioterapeuta. Professor, Eu vou trazer o cara. Danilo! Lembrei. A diferença é que, por exemplo, eu tenho uma mini escoliose. Ela não me faz. Não me traz consequências ruins. Já a do disco não, a hernia de disco, eu vou sentir uma dor que para correção eu vou ter que fazer, me submeter à cirurgia. Eu posso conviver com minha escoliose de boa. A única coisa que eu vou sofrer é bullying. Né? A pessoa dizer, fazer a piada de que quando eu ando, Ele não vai sentir dor, não? andando assim, eu E dor? não sinto dor, não. Até mesmo Só colocar porque peso. lá foi o desgaste dos ossos nessa região. Filtrado esse nível. Não. Claro, acho que Você falou o nome do banho de boa da vida, mas qual é você Ai, ai. desgaste da... Ô, professor. No meu tempo não existia isso não, mas hoje existe cadeiras para pessoas canhotas. Por quê? Já viu aquele ditado, a mania do cachimbo deixa a boca torta? Para pessoas do jeito. Pessoas canhotas. Aqui também, uma cadeira minha. A mania do cachimbo deixa a boca torta. Então, quando você senta, sempre em uma determinada posição, vai acostumar. Só que nesse caso aí, como... Olha que doido, viu? Lembra seu nome aí, filho? Ian, como Ian falou. Nesse caso aí, o seu corpo ele vai ficar acostumado e quando você for querer regularizar ele, você vai sentir dor, você vai sentir incômodo. A pessoa que anda sempre assim, quando ele for esticar o corpo, vai acontecer o que com ele? Vai sentir dor. doendo. Aí tem que fazer fisioterapia. Depende. Depende, né? Porque minha mãe tem desvio e ela nem fisioterapia resolve. Aí no caso dela tem que fazer Já uma tá. cirurgia. Eu e meu primo temos a mesma idade e a mesma altura, certo? Só que ele anda muito 46, eu curvado. acho. E eu ando só que Quando a pessoa tem um pulmão vantejado, ela não consegue dormir de decúbito dorsal. É verdade? Acho que você tem esse foco, né? Tem várias coisas, eu não consigo nem fazer. Aquela... Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Isso, porque, por que vai... Nós temos que deitar na cama que o nosso corpo tem que ficar... reto. Vamos colocar 85% na cama, assim, reto. Quando quando as mulheres que têm um pulmão vantejado, olha o que acontece, quando ela deita, aqui da região do tórax dela, que é mais alta, e aqui na outra extremidade tem um bumbum dela. Ou seja, ela fica suspensa
o corpo dela todo fica suspensa nas extremidades, tanto aqui do glúteo como da coluna. Ou seja, anatomicamente falando, ela só fica lá repousada na cintura escapular e na cintura pélvica. A coluna ela fica aérea. Então o que ela vai sentir? Dor. Mas ela vira um ponte. Então o travesseiro é ruim, né? Vira um ponte, como é isso? Traz aí para me dizer. Ah, você faz assim? É, professor, então é errado no meio do travesseiro. Oi? É errado no meio do travesseiro. Tem o travesseiro, depende da altura. Embaixo. É do travesseiro. Eu falo isso porque assim, ó, eu tenho esse problema. Eu vou levar para as mulheres para não contar para mim, mas eu tenho esse problema. Como eu não... Seu maestro. Eu durmo de lado. Porque se eu dormir de decúbito dorsal, eu sinto dor na região da lombar. Ou então, de eu deitar com as pernas retas, como se eu colocasse a perna na parede. E aí vou fazer aquele movimento na alavanca, aonde minhas costas vai ficar toda na cama. Como eu não tenho paciência para isso, eu prefiro ficar de ladinho. Nos discos intervertebrais, vai ser na lombar. Porque aqui a gente faz tudo, ó. Levanta, entendeu? Flexiona, estende, flexiona, estende. Gente, ficou alguma dúvida aqui? Tem a última agora, né? Então a primeira foi lordose cervical, a segunda, cifose torácica, a terceira, Lombar. oi? Primeira, lordose cervical. Segunda, cifose torácica ou dorsal. Terceira, lordose lombar. E aí volta, agora vai se surpreender agora. Tem a quarta. A quarta, ela vai envolver os dois. As duas estruturas que faz parte da coluna também, que é o sacro cox. Sacro cox. Cox é aquele último avião que fica lá no saco. Sacro. Ele é o que? Cifose. Cifose sacro cox. Vai tirar o Cox, COX, não? CO. Tem CO, CI, XX. Cox. Cox. Esse daí é paciente hoje. Eu tô passando. Rodrigo Pedroense. Gente, dúvidas? Oi? Não entendi. Bota junto, sabe, porque a cifose, olha, entendeu? Falou sim. Quando fala da cifose, quando se fala da cifose aqui, ela não fala só do sacro, ele vai pegar os dois. Nesse caso aqui, ela se torna uma só, tanto o cox como o sacro. Então por isso que é a cifose sacro-cox. Oi? São separados. Bota junto. É a quarta, né? A quarta última. Cifose, né? Cifose sacro-cox. Vitória, É chamado de corno também. Cifose é chamado de corno. Saco, Cox. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Entre uma cervical, quando ela está terminando aqui a cervical, ela vai entrar em torácica. Aí como é que eu vou chamar isso aqui? O médico diz assim, ó, eu quero uma articulação cervicotorácica. Você está falando que ali é L7, ou L7, ó. Não me permite
é todo esse conjunto aqui, ó, pegando daquela articulação do foraminal, né, até o cóccix. Ó, saco não, até o cóccix, que é aquele último ossinho que tem lá na região inferior. Isso que o pessoal diz que é o rabo que foi encolhido, né, do macaco, da geração da evolução das espécies. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Pronto. E aqui, na radiografia, quando você faz uma panorâmica da coluna, ó, da coluna, você vê ela toda retinha, bonitinha, perfeita. Quando você tira a radiografia em perfil direito ou esquerdo, ela vai ter essas curvaturas aqui, ó. Que se nós olharmos, dá para ver direitinho aí? Parece um S. Parece um S. Então, por que a nossa coluna é desta forma e não é reta? Por quê? Por quê? Oi? Para se movimentar, para é assim. Então, chega lá, calma aí. Por que a nossa coluna é em formato de S e não reta? Porque ela tem esse formato de S não é reta? Para manter equilíbrio. É tipo uma amortecedor, né? Do peso. Vale qualquer resposta. Porque durante nós vezes ficamos em posição Calma aí, eu vou chegar lá. Por quê? Pô, aí também não. Não tem nada a ver, Por velho. quê? O movimento da corpo. Você, por quê? Se locomover. E a senhora, por que a coluna é em S não reta? Flexionar. Alana, por que Alana? Porque ela é em formato de S e não reta. Não? Você. Gabriel, por que Gabriel? Só vou saber se eu dificuldade se você falar, né? Movimentação. Só que fosse reto, poderia prejudicar. Claro. Sim. Você. Ela falou o quê? É pouco eu falo. Você falou que porque como é S não. Maria, você falou o que? Maria, Deixa ela, gente, ela falou baixo, ela não queria falar alto. você falou o que? Fala uma coisa. Formato de S. Acho que é bom para manter o equilíbrio, mano. Manter o equilíbrio. Você aqui. Você tá fora da ordem, viu? Você. Por quê? Manter o equilíbrio, senhora. Ah, ela sempre fala agora. Ela não sabe para flexibilizar o corpo e manter o peso do próprio corpo. Quem escutou? Pronto. Ó. Não, faltou ele aqui. Ah, ele deu a resposta. Diga. A movimentação do corpo e equilibrar o peso também. Quem aqui já foi no plano inclinado São Gonçalves? Plano inclinado? Na liberdade, Não, aqui mesmo. Na Praça da Sé? Já foi? Vocês já observaram que o plano inclinado é assim, ó, ele é puxado por um cabo de aço e lá embaixo tem algo que é chamado de anti-impacto. Quem foi lá vai me dizer qual é o nome dessa peça lá? Duas molas. Se nós formos observar o S, ele tem um formato de mola. Se nós puxarmos a mola,
ele forma o S, ou seja, ó, quem falou sobre a questão do impacto? Amortecedor. O que eu falei? Ó, ele é um amortecedor. Não, mas quando E eu o que nós comentei com temos você. entre Tá vendo aí? as vértebras? Era Nós pra eu ter temos falado. Oi? Viu aí? Acertei. Viu? Os discos. Nós temos os discos. Viu aí? Para que o osso superior da coluna não venha a esmagar o inferior. Quando as pessoas sentem aquela dor, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha muito agachado, né? Pedreiro, né? Um exemplo de pedreiro que trabalha aqui, ó, botando massa, colocando pedra. Esse profissional, ele vai ter uma lesão na lombar, né? Profissional que trabalha em escritório, onde a cadeira ela é mais alta ou mais baixa, ele fica assim, ó, ele vai ter problema na cervical, né? Quando um ajudante de carga, ele levanta o peso, ele abaixa aqui para pegar um exemplo, né? Sabe que cimento é 50 quilos? Quando ele abaixa aqui para pegar, ó, aqui, ó, ele está colocando o peso tanto na sua lombar como na sua dorsal. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma lesão. Que lesão é essa, professor? Quando a gente se posiciona de forma inapropriada ou incorreta, nós acabamos esmagando um disco vertebral. E a partir do momento que nós vamos fazendo isso, o disco ele vai perdendo a sua propriedade, seu líquido, né? Que é como se fosse um silicone ali nas vértebras. Mas a lesão é na hora, não é, professor? Oi? A lesão é na hora, né? Isso é no passado do tempo. Isso é com o passar do tempo. Tem situações, por exemplo, hoje mesmo, hoje eu estou acabado de coluna. Né? Eu estava ajudando um amigo na construção e aí, por não ter postura em levantar peso, que na minha área tem uma postura, eu estou com a minha lombar dolorida. Né? Mas não é o tipo de eu tomar injeção. No meu caso é uma dor muscular. Eu estou sendo aqui na região aqui da lombar, mas eu sei que não é o disco vertebral, nem é o osso, é mais muscular. Eu vou tomar um Dorflex, amanhã eu estou de boa. Mas tem aquelas pessoas que, quando vem a dor, para se locomover tem que ser de cadeira de rodas. Não. E tem pessoas que elas já nascem com problemas de coluna, né? Por exemplo, você pega uma pessoa jovem, tipo a Alana, se ela, sei lá, a mãe deixou cair do berço, A senhora tem dúvidas? Sim, continue. Você sabe que não era deixar a mãe dar mesmo, né? Você sabe disso. Não, professor? As pedradas eu dava indiano. Mas na verdade isso eles estão na aqui. Ou é por conta do peso, né? Porque quando a gente está grávida, a gente não, aqui eu sei. não, mas quando eu estava grávida, eu carreguei um peso enorme. Então, eu dou nas costas. Você teve cesárea ou não? Porque pegou o pra gente. Quem teve cesárea que tem Mas essa. eu também tive que tomar. Pra quê? Você está assistindo dor, não foi? Não, foi outra. Foi? É porque assim, ó, Vai lá, eu tenho essa mulher. observe aqui, ó. Quando você conserva uma vida, o bebê ele fica mais ou menos, ele vai entrar por aqui, não é isso? Depois, ó, vem para essa região aqui, que seria o seu ventre. Então, o que acontece com isso aqui? Ele não pode ficar assim para frente, ele tem que, ó. Aí, por isso que muitas mulheres grávidas sentem muita dor na região. Mas bora andar e falar a verdade. Até aquela menina lá do Sumarco que já é tirada aí de frente, sabe isso? Como que essa coluna dela? Bom, nesse caso aí, aqui também explica. Todas essas curvaturas aqui relacionadas à coluna, ela tem um nome. Vocês podem notar aí, ó. A gente vai focar depois só em
Pode botar aí, ó. Primeira curvatura, ela é bem suave. Vai escrever isso aqui. É, precisa escrever. Primeira curvatura é bem suave. É, não, precisa escrever isso aqui. É isso. Pronto, ó, observa aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí é pescoço. Tá vendo aqui? Aqui é chamado de lordose. Essa pequena curvatura que tem na região da cervical, você pode ter a cervical. Lordose da cervical. Lordose. L-O-R-D-O-S-E. Lordose. No caso, pega. Oi? Da cervical. A qualidade de imagem aqui tá até boa, mas a letra, se tiver letra, Não, ali é. não dá não. Não vai cair. Mas a qualidade de imagem tá boa. Aí é só você olhar. Não bota no meio. O meu esqueleto já não tem. Lordose da cervical. Aí a gente tem que... Essa curvatura é chamada de lordose cervical. Você pode ter curvatura da cervical, lordose. É uma patologia? Não. Não. Normal. Não é uma patologia. O que é patologia? Doença. Não é uma doença. Mas digamos que essa curva aqui, ó. Mas digamos que a pessoa, ela tenha, Cadê a lista da onde aí? por exemplo, aqui de um... Oi? Não. Vai chegar lá. Você já viu algum ser humano que ele tem essa região aqui toda certinha? Cadê? Quem eu vou usar aqui como exemplo? Ó, fica aqui. Um exemplo, né? Pode levantar aqui, ó. Você já viu alguém? Aqui a coluna dele é certinha, né? Cervical, dorsal, lombar. Vamos parar por aí para não ter que apontar do lado. Você já imaginou uma pessoa que tem toda essa região aqui, toda completa, mas o pescoço não inclinaria assim para frente, como se fosse cabeça de dinossauro? Sim. Faça de novo, você fez certinho, pô. Aqui seria uma patologia. Seria uma hiperlordose. Vai ser a curvatura? Há um excesso da curvatura. Mas dá Né? uma... Então seria uma patologia. Aí nós estamos falando aqui da cervical, né? Diga. Eu tenho uma prima que antigamente era normal. Era normal. Aí questionar com você. Aí eu fui perguntando agora. Pois é, ela teve, ó, um hiperlordose. Dizem que é por conta do peso. Mas não tem como não, tá? Isso aí é uma mutação. Oi? Resolver isso. Não entendi? Não dá pra... Sim, fisioterapia resolve tudo. A pessoa assim para posturar, aquela assim que resolve. Ô, velho, faz essas perguntas difíceis. Isso aí tá mais com uma mutação. Faz essas perguntas difíceis, não. Porque assim, ó. Professor. Olha bem, a cinta é cinta lombar, né? Aquela cinta ali é para fazer com que o funcionário da empresa, ele, ao pegar uma caixa, ele desça assim, né? Ele tem que descer assim, pegar e subir. A empresa que eu trabalho vai botar essa cinta. Não é assim para lombar, não. É aquela assim mesmo que você bota no braço, tipo para a coluna mesmo, que você vai tirar. Mas aí se ela pega daqui e fecha isso aqui, é chamado cinta lombar. Velho, quando me deram isso aqui, quando eu botei, a minha barriga atrapalhou tudo, cara. Você já imaginou eu barrigudo naquela cinta? Aí eu concluí o seguinte, e outra, eu acho que ele deveria
cadeira, reta, coloca aqui no braço, enfaixa. Aí, se você fizer assim, ele não vai, porque ele está imobilizado. Se os caras estão querendo que eu não me agache de forma inapropriada, o que eles tinham que fazer? Colocar um negócio mais resistente, mais duro. Aí botar algo maleável que, se eu fizer assim, ele sai do lugar, ele sobe ou desce. Vai proteger meu. Aqui você ajuda. Oi? Aqui não ajuda pra... É isso que ele está falando, isso aí. Só que isso aqui é fixo. Oi? Isso aqui é fixo. Não, isso aí não. Fica aqui nos braços. Ah, isso aqui eu não sei disso não. Você... Mas, velho, Marquial, ele pega aqui da lumbar. Tá vendo? É por isso que eu disse, não me faz essas perguntas difíceis, porque eu acho que não protege nada. Eu acho que é só a forma da empresa dizer que está cuidando da saúde da pessoa. Mas isso é bom. Oi? O menino do depósito trabalha nas caixas. Ele disse que ali é bom para... É isso mesmo que eu ia falar agora. Eu trabalho com peso. Há uma grande diferença que quando eu pego com a cinta e sem a cinta. Entendeu? Quando eu coloco a cinta que aperta, aí eu não sinto na cola. Quando você tirar ela, vou pegar, utilizar o peso, o baixinho, só impressionante. Somente na base. Você não tem a barriguinha que eu tenho, tá? Natural, todos nós temos. Porque se nós não tivéssemos... Falta a menina assinar o professor. Ela entrar nela. O colega ali pra dentro ficar com. O pessoal que estava... Viu? Voltando. Todos nós temos essa curva. Se nós não tivéssemos, alguns falaram da mobilidade. Até nossa mobilidade ia ser afetada. Por quê? Nós precisamos, o nosso corpo ele funciona da seguinte forma. Ele funciona em união. Ele trabalha em união. Se você perder um membro, por mais pequenino que seja, você vai sentir no seu equilíbrio. Exemplo, tem gente que às vezes precisa cortar o dedo mindinho. Um câncer, uma pessoa diabética, tomando topada, necrosou a região, corta. Ela não tem mais uma boa mobilidade. É só para você ensinar. As crianças que nascem cortando a corvinha do pé, Mentira não. né? Ela também não tem uma boa locomoção, uma boa mobilidade, um equilíbrio, né? Pessoas que nascem com dedos a mais, Hoje eu vi. né? 6 dedos. Não é aquele dedinho da ponta não, é 6 dedos mesmo. A criança quando nasce com uma pessoa que nasce com 6 dedos, porque a mão foi exposta a muito puxar. Aí só mas vai ser. Pra todo ser isso, Rapaz, é porque assim, ó. Aí foi radiologia, né? Pronto, ó. Oi? Ali foi golpe. Assim, ó. Lembra que eu falei quando me fizeram a pergunta? Eu não associo muita coisa à radiação, porque nem tudo é radiação. Tem gente que nunca teve contato, sabe, pessoas que lá da roça, nunca teve contato com radiação e às vezes nascem pessoas com algum tipo de anomalia, entendeu? Aí vem o que é química. Eles nunca tiveram acesso à higienização, mas como eles moram na roça, aqueles aviões que passam levando agrotóxico na vegetação, poderia ser uma causa também de uma mutação genética. Só que aí a gente só associa só a radiação. Não, nem tudo é radiação. A temperatura térmica também é local. Sim, entende? Por isso que eu falo, eu dei essa aula de radiobiologia e eu falava para meus alunos, eu disse, ó, nem sempre algum tipo de anomalidade, alguma alteração celular é proveniente da radiação. Pode ser da química, de produtos. Animal também é. Sim. Entendeu? Mas aí fica tudo lá. Não, é radiação, é radiação, é radiação. O sol, ele dá câncer também. Só que alguns físicos dizem que o sol, ele não induz radiações ionizantes. E aí? Eu tinha um problema com uma turma, eu fui dar física para eles, eu falei que o sol ionizava a célula. Eu só não vou colocar tese porque eu estou novo nesse ramo científico.
Pois é, criou uma tese provando que se o soro é capaz de modificar geneticamente o seu DNA, que é o câncer, então ele é ionizante. Mas o cara diz, não, a raio ultravioleta não é ionizante. Não é só raio ultravioleta? Só que eu tenho que aceitar porque eu não sou cientista. Aí eu tive uma maior treta na sala por causa disso. Qual é o próximo agora? Sendo que o nosso foco de hoje seria esse, né? Eu vou fazer uma apanha geral aqui da anatomia da coluna. Então, essa primeira porção aqui, ó, é chamada de quê? Oi? Cervical. Essa primeira porção aqui chama cervical. Ó, são 7, ó. Lembra que eu falei na aula de crânio que tinha 2 ossos que colava o crânio com o pescoço, né? Aí nós contamos aqui, desses 2 que estão aqui já dentro do crânio, para baixo são 7. Sendo que a última, deixa eu ver aqui, a última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria essa aqui, ó. Por que eu sei, né? Porque uma está aqui dentro. Eu não contei de dentro, eu contei a partir daqui, ó, das que eu estou vendo. Por que eu digo... Oi, quem me chamou? Quem eu? Eu solicitei hoje lá com as meninas, perguntei se eu poderia, ela não soube me informar. Aí na hora que eu estava com uma reunião com o coordenador, ela chegou e disse que eu podia pegar. Só que o horário não ia dar tempo. Uma lesão de toxicolo, professor, era o C1 ou o C7 inicial? Rapaz, isso é muito relativo, velho. Mas ele se espalha por completo na... É porque assim, tem dor que não é nos ossos propriamente dito, é um tendão, um nervo que está passando aqui entre eles. Entende? E essa dor radia para o corpo todo. Por exemplo, eu senti aqui do lado de cá, no meu pancado do lado de cá, né, que é a posição que nós dormimos, né? E aí eu vim sentir a dor aqui, que é o torcicolo. Então, provavelmente foi um movimento que você dormindo atingiu um nervo e você amanheceu com o pescoço dolorido. Porque assim, pegando o princípio de que quando há um trauma na região da cervical, é imobilização na hora. Por que imobilização na hora? Porque qualquer movimento errado a pessoa pode morrer. É a parte mais sensível do nosso corpo. Independente de qual for o trauma. Você tem que imobilizar logo. Por quê? Ele passa, é o início da espinha do sistema nervoso central. E ali passa também os nervos conectados. Então, se o cara sofreu um acidente, não imobilizou, ele pode mexer e aquilo afetar a parte da mobilidade. Tem muitas pessoas que sofrem um trauma, fica cadeirante. Né? O cara caiu do cavalo, um impacto. Mergulho de cabeça na piscina. Pode cair de cabeça na piscina. Pode acontecer o quê? Não tem os amortecedores aqui, ó. Olha aí, ó, os amortecedores. Não tem? Só que o cara caiu com impacto. Nesse impacto, pode acontecer de um nervo passar entre elas e esmagar o nervo central, que é uma questão da mobilidade da perna ou do braço. Ela aí, tipo assim, a recuperação dela não existe, no cara. O seu, Gente, é porque assim, ó, quem foi que me perguntou sobre célula? Que a célula ela se renova? Quem foi você, não foi? Gente, todas as nossas células do nosso corpo se renovam, exceto